Bom dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos nesse sábado, por esta manhã, através da TV Candidez, chegando ao seu lar, à sua casa, e pedimos licença para que nós possamos entrar no seu reduto doméstico, levando a nossa oficina de estudos e pesquisas do programa Nova Era, um programa espírita. Ele é feito para você, amigo espírita e não espírita. O programa Nova Era, nesse sábado, ele traz, através do projeto da AME, ele é uma realização da AME, da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Então, o programa Nova Era, ele está trazendo para você, nesse sábado, uma continuidade do curso básico de Espiritismo, na onde estamos propondo a vocês a segunda parte do estudo Religião e Religiões. A religião é a mesma coisa do que as religiões? É a pergunta que você faz, que todos nós fazemos, certo? A religião é a mesma coisa do que as religiões? Então, quais são as principais religiões do mundo? Tá? Nós vamos ver aqui fatos, certo? E se é fake news. Através do programa Nova Era, nós vamos desmistificar para vocês a questão das religiões e a questão da religião na sua essência. Vamos lá. Religião é a mesma coisa que as religiões? Bom, nós falávamos do materialismo, certo? A crescente sofisticação do conhecimento que levou os homens a duvidar da milenar exploração mágica do mundo e tentar compreendê-lo com suas teorias, que, baseadas na experiência objetiva, quer dizer, voltada para as coisas, não é isso? Abrangessem, desde a natureza, a origem da vida e do universo, até a relação, não é isso, do próprio ser humano com essa realidade. Tentativa de buscar o conhecimento para entender o universo na sua origem, natureza, e entender o homem na sua realidade, na sua relação com a natureza. Essas teorias, elas se dividiram ao longo da história da humanidade, e de modo esquemático, em duas grandes tendências: o materialismo exacerbado, de Leucipo, Demócrito e Epicuro, e o idealismo de Platão. Então, nós vimos que o materialismo é toda aquela concepção filosófica que aponta a matéria, tá? A matéria como sendo substância que primeira e última de qualquer ser, de qualquer coisa, certo? De qualquer fenômeno no universo. O materialismo só se percebe a matéria, mais nada. Inclusive, quando se fala de forças, quando se fala realmente da manifestação das forças naturais, tudo se refere que não passa de quê? De forças, que o princípio atômico, o princípio molecular da matéria, lá está o princípio dessas grandes transformações. Então, o materialismo, ele só vê o comportamento da matéria. Ele não vê nada além do comportamento da matéria, do comportamento molecular e atômico. Para os materialistas, em linhas gerais, a única realidade é a matéria. É a matéria em movimento. E que, pela sua riqueza, digamos assim, e complexidade, que pode, de certa forma, comportando e dar uma ideia de um comportamento, certo? Extremamente variado com relação ao reino animal, vegetal, mineral, certo? A produzir efeitos surpreendentes, como a luz, o som, as emoções, a consciência. Então, o homem percebia-se
O homem se via na matéria, no efeito das transformações da matéria. O homem acreditava que ele era formado unicamente de matéria, de um amontoado de átomos, de moléculas, de corpúsculos, e que ali estavam todos os efeitos surpreendentes até o momento, enquanto alguns atiravam tudo isso para o domínio daquilo que estava sobre a natureza, que é um poderio sobrenatural, o que nós vamos enxergar mais na frente nesse estudo, que não é bem assim não. A tradição materialista, na filosofia ocidental, porém, ela começou, certo, com Demócrito. Demócrito e o próprio Leucipo, que nós estamos falando dele aqui. Isso. A gente vai perceber que no século V a.C., afirmou que tudo que existe compõe-se de átomos, de partículas invisíveis da matéria, em constante movimentos, seja ele no espaço vazio, como acreditava, chamado vácuo. Epicuro, o mais influente dos materialistas gregos, confirmou a teoria de Demócrito, mas atribuiu aos átomos a propriedade de desviarem de suas rotas, o que explicaria o encontro entre eles. Então, Epicuro foi dar uma versão, certo? Que mais tarde ela foi contextualizada através da física quântica, dando realmente uma visão do comportamento molecular atômico e subatômico, uma visão exata, que é a física quântica, certo? Que é a física que estuda a parte microscópica de toda a matéria. Enquanto a física clássica estuda o macrocosmo, quer dizer, o universo, suas forças, a física quântica estuda o microcosmos, quer dizer, o pequeno, o infinitamente pequeno, o átomo, as moléculas, as partículas subatômicas, o comportamento totalmente microscópico, eletromagnético da matéria. Olha, percebe vocês, amigos do programa Nova Era, você que ligou o seu televisor, seu celular, você que está vendo através da TV Candidez, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, que é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, está trazendo para vocês o estudo antropológico da religião e das religiões, tá? Observe você o que é Epicuro, o pai do materialismo, digamos assim, moderno, ou o que ele pensava a respeito de Deus. Olha o pensamento do Epicuro. Ou Deus quer eliminar o mal do mundo e não pode, ou pode e não quer. Olha só. Se ele quer e não pode, ele é impotente. E se pode e não quer, ele é perverso. Olha o pensamento epicurista. Se não pode e não quer, é impotente e perverso. Se pode e quer, por que não faz? Esse é o pensamento materialista de Epicuro. Olha como que ele está avaliando o Deus Pai Criador, certo? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, segundo a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Mas é fácil responder às dúvidas de Epicuro. Sim, considerando-se a perfectibilidade do espírito humano. Estamos a caminho dela. Aliás, nós estamos desenvolvendo esta. O mal é apenas o bem que ainda não chegou. Tanto quanto as trevas, enquanto não existe luz. Estão entendendo agora? Então, a visão de Epicuro, certo? Ele só tinha uma visão puramente materializada, certo? Circunscrita a um ponto, certo? Que não tinha por trás nenhum idealismo, nenhuma visão subjetiva, que era puramente material, de que o homem, quando morria,
acabava, de que a morte era o fim. E aí vieram os idealistas, como Platão, né? Sócrates. Sócrates e Platão, que é o inverso, né? O contrário. Veio então a essa ideia de buscar que, além da matéria, certamente haveria algo a mais. Tá? Então, é muito simples responder Epicuro. Eu vou responder você, amigo, que é materialista, você que é apegado, você que acredita que com a morte do corpo físico tudo acaba, certo? Você que acredita que o mal provém da criação de Deus, você que acredita que não tem solução para essa humanidade, você acredita que estamos fadados ao fracasso e que não temos a oportunidade de recuperarmos o nosso passado, que não está perdido, certo? Eu vou responder a você e o próprio Epicuro, que se eu estiver me ouvindo aqui agora, em qualquer outro lugar, eu vou demonstrar para ele que se naquele tempo dele tivesse a doutrina espírita, ele não pensaria chamando Deus, certo? De quê? De incapaz, de perverso. Não. Eu chamaria Deus justo, bom, misericordioso. Porque eu fui buscar no livro Consolador de Emmanuel, tá? Na pergunta 135, uma explicação bem plausível para poder responder Epicuro. Vamos à pergunta? O que é o determinismo divino? Aí Emmanuel então respondeu: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Eles perguntam, né? Muito bem. Agora preste atenção. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Tá? Então, entenda agora, amigo telespectador da TV Candidez, de que amor é lei. O amor é lei, certo? A retratar em nós através do afeto, da relação afetiva, que nós chamamos de amor. Então, amor é lei. Se o determinismo, certo, que nós chamamos a lei física, a lei química, a lei biológica, se constitui de um só princípio, que é o amor, para toda a comunidade universal, todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, as leis de Deus, as leis que estão na própria natureza, efetuando deste modo uma intervenção indébita nessa harmonia divina. Então, quer dizer, o homem contraria essas leis, o homem vai de contra essas leis, tá? E sofre a reação, certo? Dessa ação contrária à ação das leis naturais. Quer dizer, ele colide, ele entra em choque com a harmonia dessas leis e fica desarmônico. E ele sofre, então, o efeito dessas leis. Eis aí o mal. O mal, então, é o resultado de nossas atitudes, tá? Atitudes na falta do bem. É o mal. O mal é o bem que ainda não chegou a termo. O mal é a ausência do bem, assim como a penumbra, o escuro, é a ausência da luz. Então, somente o bem existe. Assim como a luz também, a luz que está me iluminando aqui agora, que está iluminando aqui os estúdios da TV Candidez, certo? Esta luz, só ela existe. Quando nós apagamos a luz, fica na penumbra, no escuro. Assim é o mal. O mal é a ausência do bem. A partir do momento em que nós não praticamos o bem, nós estamos concorrendo para praticarmos o mal. Então, o mal é o bem que ainda não chegou a termo, que nós não atingimos, certo? Inclusive, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos,
deixou muito bem claro que nós responderemos por todo o mal que haja decorrido de não ter feito bem, quando nós poderíamos ter feito bem e nós não o fizemos, por omissão, certo? Porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Alguém fala assim, eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, sabe, assim, porque eu não faço mal a ninguém. Ah, é? Ah, é? O fato de você não fazer o mal não significa que você está fazendo bem, certo? Então, é preciso fazer o bem, certo? E não dizer que não está fazendo mal, porque a ausência do mal, certo? Não caracteriza o bem. Agora, o que caracteriza o bem é atitude no bem, certo? É atitude de acordo com as leis divinas, conforme está dizendo aqui. Eis o mal, é a nossa desarmonia. Deus não criou o mal, certo? Aí, Emmanuel continua falando, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Essa desarmonia que nós vivemos em relação às leis naturais, certo? Eis aí os elos sagrados de recompormos, de refazermos, de estabelecer harmonia com essas leis sublimes. Eis o resgate. Portanto, precisamos resgatar a nós mesmos, certo? Daquela condição pelo qual nós ainda nos demoramos. Quer dizer, saímos da condição que demoramos, do comodismo, da zona de conforto, da prática do mal, quer dizer, da ausência do bem. Eis aí a atitude do processo do arrependimento, das nossas expiações dolorosas e das provações, certo? Que chamamos de reparação. Nisso tudo, não temos pecado, certo? Aqui é uma falta que nós cometemos a nós mesmos. Porque nós somos o quê? Nós somos causa e objeto de tudo que nós sofremos nesta existência ou na erraticidade, que é a existência espiritual. Tá? Nós somos a causa e nós somos o objeto ao mesmo instante. Tá? De acordo com a lei de ação e reação, que corresponde à lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Precisamos resgatar através de novas oportunidades. Não é pagando, não. Aqui não tem que pagar nada. Nós não devemos nada. Essa ideia de pagar, certo? Isso é ideia judaica, é judaísmo. E a doutrina espírita não coaduna com a ideia judaica de pagar. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para resgatar através dos processos de expiação e reparação, através de muitas reencarnações, que é a oportunidade de nossa reeducação intelecto-moral, para o nosso crescimento espiritual. Então, isso não é pagamento, isso não é falta, isso não é pecado. O pecado não existe, certo? O pecado é um dogma, certo? Em que se colocou, através de algumas religiões tradicionais, que mais na frente a gente vai poder conhecê-las melhor, a respeito dos seus dogmas, de seus conceitos, ritos, né, e práticas comuns. Vede, pois, que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zelo na sabedoria e nas providências divinas. Olha só, né? O mal não provém de Deus. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele jamais criaria o mal. Ele jamais criaria o espírito mal. Lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, perguntou assim, por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus? E qual foi a resposta? A resposta foi que Deus os criou simples e ignorantes, mas com a tendência de crescimento espiritual, de poder progredir, de poder adiantar-se intelecto-moralmente, evoluindo. Tá? Então, Deus não criou nem bom nem mal. Deus os criou
simples e ignorantes. Simples como sendo o princípio inteligente do universo. Ignorantes quer dizer sem conhecimento de si, sem conhecimento de causa, tá? Que a partir do momento em que nós nos tornamos nos espírito, conforme está explicado lá na pergunta 607A do Livro dos Espíritos, que um dado momento o princípio inteligente do universo passa por uma série de transformações e se torna espírito. E para ele, o despertar da consciência do seu futuro, a responsabilidade dos seus atos. Aí, começa então nós respondermos pelas nossas atitudes. Até lá, é esse determinismo divino que se baseia na lei do amor, a lei que são as leis de Deus, retratada na manifestação do seu amor por todas as suas criaturas. Deus criou as leis para que nós pudéssemos estarmos sob essas leis, regendo harmonicamente com elas, a harmonia nossa com a harmonia de Deus. Aí é a saúde, é o bem, é a felicidade, tá? Que nós deveremos conquistar paulatinamente, não importa. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, misericordioso, ele é justo, ele é amigo, considerando os fios transviados, nós, do mundo, aqui de expiação e provas, como incursos em vastas experiências, quer dizer, em vastas reencarnações. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores, eles vieram em todos os tempos da humanidade, os profetas. E Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele veio presencialmente, ele veio em pessoa, ele veio fisicamente, ele veio espiritualmente, a estar conosco, a trazer o seu grande legado, a boa nova, o Evangelho. E eles próprios instituíram as tarefas contra esse desvio das criaturas humanas, focalizando os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Então, em todos os tempos da humanidade, os profetas vieram, desde os tempos mais antigos, desde Abraão, Isaac, Jacó e todos os descendentes de Abraão, vieram trazendo esses conceitos proféticos. Lá já estava a manifestação dos Espíritos, inspirando aqueles profetas, ensinando o verdadeiro caminho da retidão, o caminho para o reino dos céus. E isso veio ao longo da história da humanidade, certo? Então vieram os profetas, veio Moisés, certo? Quebrando todo aquele encanto do politeísmo, falando do monoteísmo, de um só Deus. E aí, vindo de conta aquelas práticas holocaustos, aquelas práticas oriundas lá da Caldeia, da Assíria, onde eram sacrificados animais e vidas humanas, em oferenda a esses supostos deuses, com D minúsculo, que não passava de espíritos. Espíritos vampirizadores, espíritos que acreditavam necessitados ainda das necessidades fisiológicas. Então, a gente passa a perceber que desde lá, certo, a essas comunicações educativas, educadoras, nos ensinando o verdadeiro caminho da redenção espiritual, certo? Da nossa resignação espiritual. Então, se passaram mais de 4.000 anos, estamos aqui hoje ainda relutando com relação a essa nossa imperfeição, que nós demoramos muito ainda. Portanto, que nós demoraremos no sofrimento enquanto nós durarmos nos erros, na maldade, certo? Nas faltas, né? Nessa desarmonia com as leis divinas, indo de contra nós mesmos, nadando contra a correnteza, sofrendo os efeitos, certo? Da ação dessa grande força universal, que é o poder divino, que vem através das suas leis divinas, as leis naturais, que regem o comportamento físico, químico, biológico e moral de toda a criação de Deus. Então, meus amigos, eis aí o que a gente vai entender, certo?
a questão do mal. Então, se Epicuro tivesse buscado somente um pouquinho de espiritualidade naquele tempo, ele teria percebido que Deus é Pai misericordioso, bondoso, justo, bom, e que ele não criou o mal, que este é o bem que ainda não chegou para os homens, tá? Então, o mal é que nós ainda estamos demorando em praticar o bem, certo? Porque não fazer o mal não significa que estamos fazendo o bem. É preciso fazer o bem, tá? E aí, eu quero falar que dessa ideia chamada o idealismo, certo? Schelling e o Fichte fala desse idealismo, trazendo uma designação genérica de diferentes doutrinas que afirmam a precedência da consciência sobre o ser e da realidade ideal sobre a realidade material. Vem demonstrando que nós não somos um amontoado de átomos, de moléculas. Que nós somos o quê? Nós somos alguém. Nós somos um ser, um sujeito, um indivíduo, certo? Que trazemos a precedência da nossa consciência como ser, certo? E da nossa realidade espiritual em relação à realidade material. Aí nos traz um idealismo de vida, uma credibilidade de acreditar que nós temos que trabalhar pela nossa melhoria moral, intelectual e espiritual. Então, meus amigos, o programa Nova Era já está chegando ao final de sua edição desse sábado e queremos agradecer a audiência de todos vocês, convidá-los para que no próximo sábado aqui nós estejamos novamente às 9h30 da manhã, através do canal da TV Candidez, assistindo à continuidade desse estudo sobre religião e as religiões. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Nós agradecemos a todos, desejamos um bom final de semana, repleto de muita paz, de muita alegria, e até sábado que vem, na companhia de Jesus e dos bons espíritos, aqui estaremos mais uma vez. Bom dia para todos. Obrigado.